Graça e paz. Nós vamos estudar agora a penúltima lição do trimestre, que é discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Está aqui, ó, não é? O tema da nossa lição. Eu só quero fazer uma observação, irmãos, que o editor da revista escreveu aqui discernimento de espíritos, conforme você pode ver na sua revista e aqui também, com E maiúsculo. Na minha opinião, este E aqui deveria ser minúsculo. Discernimento de espíritos. Qual espírito? Não se sabe. Aqui eles aparecem oculto, porque o Espírito Santo é o único que tem E maiúsculo. É o único que pode ser escrito e deve ser escrito com E maiúsculo. Espírito Santo. Agora, espíritos, não é? No plural, quantos espíritos tem com E maiúsculo? Nenhum. Então, eu considero aqui como um erro do departamento pedagógico da CPAD ou do seu editor, né? Mas isso não tira o mérito da lição, é lógico, sem dúvida alguma. E esse texto aqui, ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 22, tá? Eu hoje decidi fazer diferente. Hoje, em vez de eu ler o texto, não é, junto com os irmãos, eu decidi colocar aí a voz do Cid Moreira, não é, para dar uma incrementada no vídeo, e também algumas figuras relativas ao acontecimento que ele estará contando, que este acontecimento de fato é baseado na palavra de Deus. Eu quero aqui citar o texto áureo que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que é: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E a verdade prática vai dizer: o discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Como seria bom se as pessoas buscassem mais esse dom aqui. Eu, antes de tudo, gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, você nos ajudasse a propagar mais a palavra de Deus, você compartilhasse esse vídeo se você gostar, que você desse o seu joinha, o seu ok, e que você pudesse também ativar o sininho, porque cada vez que nós veicularmos um vídeo, você ficará sabendo, você será notificado, ok? Irmãos, o meu propósito não é ler a revista aqui, é apenas deixar um subsídio, vou deixar dois, este é o primeiro aqui, para que você possa dar uma incrementada na sua lição, ok? Então nós vamos agora ouvir a leitura do texto, da leitura em classe, e posteriormente então faremos o nosso comentário, comentário este que está corroborando, não é, com a lição de número 11, que é desta revista aqui, sobre a batalha espiritual. Que pena que está chegando ao fim, mas você pode guardar para ler e reler quantas vezes você quiser. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu. Virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes.
Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Então, dando continuidade aqui, a lição de número 11, eu quero ler apenas a introdução, ok? Depois do subsídio oferecido aos irmãos, ler apenas a conclusão. A introdução diz assim: a demonologia... Opa, peraí, tô na lição errada, vamos para a lição correta, tá aqui. O homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo e que, por isso, tem melhores condições para entender cada situação. Isso é diferente daquele que não conhece a Deus. Mas o relato da libertação da adivinhadora de Filipos, por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, revela que o discernimento espiritual vai além, pois diz respeito ao dom de discernir os espíritos. Essa é a introdução da lição de número 11. Então, o ideal na vida do cristão é que cada crente realmente nascido de novo, você que recebeu a Cristo como Salvador, viva na esfera da maturidade cristã plenamente desenvolvida, o que significa cultivar a prática de constante oração e, como eu disse, não é? No último vídeo, não é? Ser cheio do Espírito Santo, ler, meditar na palavra de Deus, não é? Cuidar continuamente da sua santificação, dar um santo testemunho com a sua vida, porque o maior testemunho que nós podemos dar não é aquele que nós falamos quem nós somos, mas ele é de boca fechada e as pessoas vão observar como nós somos, não é? E servir alegremente de coração na obra do Senhor, de maneira que Deus, ou da maneira que Deus lhe orientar. E é a vida cristã nessa dimensão que nós estamos aqui, não é? Na esfera terrena, e também, por que não dizer, vivemos também na esfera espiritual, conduz a um profundo discernimento em geral, conforme as tarefas que o Senhor coloca à nossa frente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 16, ele fala muito bem disso, bem como em outras passagens que são paralelas. Então não esqueçamos que há também o discernimento humano. A lição aqui vai nos propor a falar, né, comentar sobre o discernimento espiritual, mas a gente não pode negar que o homem também tem a sua sensibilidade. O homem, né, como diz aquela palavra que nós costumamos usar, tem o seu feeling, né? Ele tem o sentimento natural, introspectivo, e que muitas vezes já trazem de berço. E aí eles vão contribuir para isso, o tipo de temperamento que a pessoa ele vai portar, vai carregar. Também contribui decisivamente para esta espécie de discernimento a idade. Então a pessoa tem uma certa idade, eu por exemplo tenho 50 anos, eu tenho muita mais capacidade de discernimento do que um menino de 15 anos. Quem tem 80 anos tem muito mais, está 30 anos à frente de mim, tem muito mais capacidade de discernimento do que eu. Por quê? Porque teve mais vivência, teve mais experiências, teve mais fatos e acontecimentos em sua vida que o levaram a ter um discernimento um pouco mais apurado, né? Então, o conhecimento também pode nos dar discernimento. Quanto mais você pesquisa, mais você estuda, mais você cavouca, não é, a terra do conhecimento, mais discernimento você tem. A sabedoria nos dá discernimento, a experiência, como eu acabei de dizer, as provações da vida, a observação, tudo isso vai te dar discernimento. Agora, existe também a operação divina, e a referência em apreço aqui é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Vamos olhar, vamos ler este versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 10, já deixo aí também como subsídio para você. Olha, diz assim: a outro, aqui está falando dos dons do Espírito, a outros a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-la. Então, veja que 1 Coríntios 12, 10 trata do referido dom que nós estamos falando hoje, que é o discernimento de espírito, que era concedido pelo Espírito Santo.
mas há outras passagens que aludem aí a esse texto, né? Ou a este assunto aqui que nós estamos estudando. Então é um dom divino, altamente defensivo, isso é muito importante, né? Necessário à igreja do Senhor como um corpo coletivo, mas também aos seus membros em particular. As pessoas podem buscar este dom diante de Deus. Então há 3 dons espirituais que, dada a sua semelhança, eles podem ser confundidos e a gente precisa tomar cuidado para não confundir esses dons. Então, caso você que esteja me vendo, me ouvindo, não tenha maiores conhecimentos em pauta, é bom que a gente fale isso. Esses 3 são a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9 e 10. Então convém notar que no original não apenas espíritos está no plural, mas igualmente o termo discernimento. Então isto é um dom divino, que ele é multifacetado na sua operação. Então assim os espíritos são desmascarados, seja qual for a tática e a estratégia que eles possam usar. E a sabedoria como dom espiritual, que foi mencionado no versículo que eu li, versículo 10 do capítulo 12, ela se manifesta através da direção divina, e opera a esfera do conhecimento, por exemplo, da pregação, do ensino da palavra, da orientação, na hora de escolher um obreiro, mas também no governo da igreja, na liderança da igreja. E a igreja ela tem emergências, ela tem diversas situações que precisam então aí ter esta esfera. Quem está liderando precisa estar nessa esfera do conhecimento. E vislumbres deste dom a gente consegue já ter lá no Antigo Testamento, por exemplo, no caso de José. Eu não vou citar aqui, gente, mas eu vou deixar as referências bíblicas para que você possa pesquisar. Porque se eu citasse aqui ficaria muito fácil. E como aqui é um subsídio para a escola dominical, é bom que o professor ou o aluno possa folhear a sua Bíblia. Então, veja, a gente vê vislumbres, resquícios, a gente vê um panorama desse dom de conhecimento, No dom não tinha sido dado ainda. A gente vê apenas, sombras desse dom, por exemplo, em Gênesis 41, 23 a 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 10, por exemplo. E Daniel, dá lá uma olhadinha em Daniel, capítulo 1, versículo 17, como Deus deu toda a sabedoria para ele, Salomão é um célebre símbolo da sabedoria no Antigo Testamento, Davi, no livro de Salmos e nos episódios da sua vida, conforme a gente vê nos livros históricos da Bíblia, E na vida de Jesus, é evidente, é claro, que esse dom se manifesta de modo incomparável. Também vou deixar aí os subsídios aqui, no rodapé, para você dar uma olhada. Então a ciência, como dom do Espírito, eu estava falando agora sobre a esfera do conhecimento, a ciência, conforme a gente vai ver na passagem também, que eu já coloquei aqui, é um conhecimento elevado. É a pessoa que ele consegue vislumbrar, que ele consegue ver o invisível. Ela consegue ver aquilo que as outras pessoas não estão enxergando. É uma fração da onisciência, só uma fraçãozinha da onisciência, muito pequena, E a onividência de Deus. Lembre-se que quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nós então, que éramos feitos semelhança, imagem de Deus e semelhança, Quando o homem pecou, perdeu essas características, mas ela foi resgatada em Cristo. Então a gente tem uma fraçãozinha pequena dessa onisciência e dessa onividência. E essa ciência, o conhecimento de que trata esse dom espiritual, tem a ver com fatos, eventos, pessoas e coisas. Quantas pessoas, esse conhecimento sobrenatural tem a ver com fatos pessoais, mas nunca a leitura de suas mentes e pensamentos. Deus não transfere esse direito a ninguém. A gente não consegue ler o pensamento de ninguém. A gente não consegue entrar na mente de ninguém. Esse negócio do camarada ter bola de cristal, jogar búzio, carta e aquela coisa toda e dizer que é clarividente, que é vidente, é o pai de santo que adivinha. Irmãos, isso tudo é coisa do maligno. Quando se trata de dom espiritual, a gente não consegue, Então, alguns casos bíblicos desse conhecimento sobrenatural, através do Espírito Santo,
a gente pode ver em Samuel, que tendo conhecimento antecipado, por exemplo, naquele episódio lá das jumentas perdidas de Quis, lembra? Em 1 Samuel 9, 15 a 20. Vamos ler. Eu acho interessante ler essa passagem para que nós possamos aqui explicar melhor. 1 Samuel 9, primeiro, porque se refere a livro, né? Primeira é lá no Novo Testamento. Aqui no Antigo Testamento não é 1 Samuel, 1 Reis, não é 2 Reis, é primeiro, porque se refere a livro, ok? 1 Samuel, capítulo 9, o versículo de número 15. Vamos achar lá até o versículo 20. Está escrito assim: ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do seu pai? Meu Deus, que passagem maravilhosa. Então veja que o Senhor deu um conhecimento antecipado, não é, dos sinais de confirmação do reinado de Saul. É o caso do profeta Eliseu, que sobrenaturalmente conheceu os movimentos dos exércitos da Síria. E o moço que estava com ele não conseguia ver nada. Ele disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que veja. Está lá em 2 Reis, não é, dos capítulos 6 ao capítulo 8. E também o que se passava no íntimo, não é, do Geazi, que era aquele camarada todo atrapalhado, conforme está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 26. Não é? Isso não deixa de ser um discernimento de espíritos, embora que não como como o dom que é dado hoje já no Novo Testamento. Mas nós tínhamos aí um resquício disso. E ainda o caso do profeta Aías, identificando e apontando a mulher de Jeroboão antes que se aproximasse. Olha, está lá em Reis, 1 Reis, capítulo 14, versículo 6. Então certamente temos casos desse dom operado em escala incomparável em Jesus, já no Novo Testamento. E eu vou deixar esse dom, não é, ele manifestado em Jesus, tudo aqui embaixo, o subsídio para você anotar. Então, os espíritos, como menciona a passagem de 1 Coríntios 12, 10, que eu já li com vocês aqui, são de 3 categorias: o espírito divino, o angelical e o humano, sendo que o angelical pode ser da parte de Deus ou das trevas. Não se esqueça que anjo não é só anjo bom, tem anjo mau também. Então o termo discernir no original significa ver aquilo que está oculto, ok? Anote isso aí. Discernir significa ver aquilo que está oculto. E na obra de Deus, esse dom permite ao seu portador ver se o inimigo está mascarado, agindo disfarçadamente e prejudicando a obra de Deus, ou se o espírito humano está agindo de modo totalmente natural, carnal, temporal, secular. Então, é um dom altamente defensivo para o povo de Deus que crê, busca e recebe os preciosos dons do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, busque esse dom diante de Deus. Nós temos aí os 9 dons espirituais, mas busque um destes. E, se possível, busque o dom de discernimento de espírito que o Senhor pode te dar. Agora, o fato que a gente ouviu, né, a narração no início desse vídeo aqui, que foi em Atos 16, né? Nós lemos aqui Atos 16 ao 22, mas especificamente aí Atos 16, 17 e 18, é claramente um caso
de operação do dom de discernimento de espíritos através de Paulo. Lembra que aquela jovem veio atrás, né, gritando, e Paulo discerniu, percebeu que aquele negócio não era de Deus. Então o demônio que atuava naquela moça, a escrava, procurou agir de forma mascarada, né, tentando enganar os servos de Deus. Quem ele queria enganar? A Paulo, né, proferindo inclusive palavras elogiosas e verdadeiras em relação a Paulo e Silas. Bem, né, com a Deus mesmo, porque ele disse por meio dessa moça que aqueles homens eles anunciavam o caminho da salvação, né? E em seguida pode ver que aqui, né, que referiu-se a Deus como Deus Altíssimo, né? Eles estão pregando a palavra do Deus Altíssimo. Então reconheceram ali, né, o demônio reconheceu a soberania de Deus e sobre tudo e sobre todos. Agora Paulo logo viu que era um demônio, né, que estava camuflado ali, e em nome de Jesus ordenou que fosse embora. Então esse dom do Espírito, como os demais, não age segundo a vontade do seu portador, mas segundo a vontade de Deus e para a sua glória. Então isso não é a todo instante, não é? Não quer dizer que o portador toda hora está discernindo, toda hora está falando, é só ele querer. Não, 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 não. Ele proferido, ele trabalhado, e ele o portador atua com esse dom conforme a vontade de Deus. E então outro sim, o discernimento de espíritos não é simplesmente empatia do espírito humano, não é, mais avolumado, não é, em certas pessoas e outras não. Deus tem pessoas especiais para dar esse dom. Então, certamente, o dom de que estamos tratando, discernimento de espíritos, está implícito no julgamento das profecias da igreja, como em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Vamos ler? 1 de Coríntios capítulo 14 e o 29. Por exemplo, olha lá. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batiza por causa deles? Então você vê que o discernimento de espíritos pode também receber a contribuição do discernimento humano. Você faz um julgamento de algo que você está vendo, que você sabe se é correto ou não, ok? Que você já tem experiência, que você já tem um aprendizado, que você já tem uma observância, e você pode criar uma amálgama, você pode criar junto com o espírito do discernimento. Então a gente vê que esse dom divino é de grande valia para desmascarar enganadores e falsários que se apresentam como pessoas inofensivas, não é? Cooperadoras, santificadas, parece com crente, fala como crente, se veste como crente, está no nosso meio, tem trânsito livre no nosso meio, mas no entanto muitos desses não apresentam frutos daquilo que eles estão proferindo com os lábios, que comprovem. Então é muito importante que nós, irmãos, busquemos esse dom e possamos desenvolver este dom, e também, irmãos, que nós tenhamos em nosso grupo, tanto individualmente como também coletivamente, o dom de discernimento de espíritos. Então esse é o subsídio que eu quero deixar aos irmãos, fora todas as referências bíblicas, curtinho, né? E a conclusão vai dizer o seguinte, aqui dessa lição de número 11. A conclusão vai dizer o seguinte: Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência. E aí tem uma referência de 2 Coríntios 11:14. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na parte do engano e da mentira. Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo, porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios 2:11. Às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do diabo. Então cuidado, não é? Mas que você possa cada dia mais buscar ser tão cheio do Espírito Santo, ser tão cheio de Deus, que você consiga discernir tudo aquilo que aparecer no seu caminho, ok? Irmãos, Deus abençoe. Quero deixar meu abraço a todos. Nos ajude divulgando este canal, divulgando estes vídeos,
abençoe a minha vida. Estou orando por todos os inscritos no canal, para que também a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Um abraço a todos imenso. Deus te abençoe.